Fala, meu povo, tudo bem? Bom, hoje a gente vai fazer uma análise completa da Unidas, a ticket de negociação Elican 3. Hoje nós vamos falar sobre a empresa, suas vantagens competitivas e vamos dar uma palhinha também sobre o setor, né? Esse setor que é um dos setores mais mal compreendidos, né? Eu vejo muitas pessoas no fóruns aí da Basta e sites não entendendo por que o FCO é negativo, não entendendo o endividamento da empresa, não entendendo por que que, a a a revenda de carros é mais importante para eles do que o setor de aluguel, né, do que o segmento de aluguel. Então, assim, é um setor muito mal compreendido. E eu espero esclarecer e fazer uma análise unidas. Vamos lá para o vídeo. Bom, aqui a Unidas é o código de negociação LCAN 3, está no setor de locação de veículos. E o segmento de listagem é o novo mercado, é o segmento mais, o melhor segmento é o segmento de listagem mais alto grau de governança corporativa. E na data que eu gravo esse vídeo, ela está com valor de mercado em torno de 12,5 bilhões de reais, né? É considerado uma mid cap, né? A cotação hoje da empresa está em 24,81, o lucro por ação de 76 centavos, dividendo por ação de 37 centavos, então dá um yield de 1,6%. Então, ela paga em torno de 49%, ou seja, 50% do lucro líquido dela é pago em forma de dividendos. Mas mesmo assim ela está crescendo, ela cresceu nos últimos anos 43% do EBITDA, né? Então, é um crescimento muito alto. E muita gente deixou de pegar esse crescimento por não entender o negócio. E nesse vídeo vai explicar como é que funciona o negócio da Unidas e, consequentemente, das outras locadoras. Bom, como é que a Unidas faz dinheiro? Também a Movida, a Localiza, são todas muito parecidas. Bom, a Unidas, primeiro, ela compra os carros e ela aluga esses carros. Então, ela aluga os carros para pessoa física e empresas, para pessoa física, pessoas comuns que nem a gente, né? Réis mortais que nem eu. É o segmento chamado Rent a Car, né? É aluguel de veículos, propriamente dito. E ela também tem um segmento de gestão de frotas, é gestão, terceirização de frotas. Então, ela aluga para empresas, fazendo contratos, né? São contratos mensais. E no caso de aluguel de veículos, são contratos diários, né? É isso por diárias. E ela ainda tem. O que acontece? Depois de um tempo, ela tem que renovar a frota dela, tem que sempre estar comprando veículos novos, né? Porque é mais difícil você alugar um veículo usado assim. Então ela tem a parte de seminovos, ela mesma vende os veículos dela. Geralmente após 12 meses, porque ela tem isenção aí de impostos quando passa os 12 meses. Bom, aqui a gente vê alguns resultados trimestrais, a gente vê que a Unidas vem crescendo bastante nos últimos anos, né? E teve uma queda ali, né, em junho de 2020, mas os resultados dela são impressionantes e vem junto com o crescimento do EBITDA. Bom, aqui é uma cotação de preço versus lucro, é aquela velha máxima, né, que a cotação acompanha o lucro. E a gente vê que lá em 2016 ela estava ajustando, logicamente, ela estava menos de R$ 1, né, por ação, e hoje está em R$ 22. Então, assim, muita gente deixou de pegar, mesmo vendo esse crescimento, porque acreditava que a dívida é muito alta, ou que o fluxo de caixa é negativo. Isso, espantou muitos investidores, né? Principalmente. Bom, vamos adentrar mais na empresa. E aqui está um gráfico que eu já vi
algumas pessoas utilizando para justificar o não investimento da empresa, né? Por quê? Vocês podem ver a parte de vermelho é a venda de seminovos, né? Então você pode ver que, por exemplo, em 2020, mais da metade do faturamento dela, da receita dela, foi só de seminovos, né? Ela faturou 3 bilhões de reais em seminovos na venda de veículos, enquanto que a venda total dela foi de 5 bilhões. A receita total foi de 5 bilhões. Então, mais da metade foi só em seminovos, né? Aí você vê a terceirização de frota, teve 1,3 bilhões e quase 1 bilhão só em aluguel de carro, né? Taxa de... Então você vê aqui crescimento, você vê que crescimento expressivo do segmento de seminovos. Então muita gente acha que é um setor muito arriscado porque está dependendo muito dos seminovos, a receita é mais de vendas, não de aluguel. Só que eu acho até um detalhe que poucas vão mais à frente e não percebem isso, ou pode ser até má fé mesmo. Eu já vi alguns analistas fazendo isso. É o seguinte, você vê no próximo gráfico o EBITDA por segmento, ou seja, a geração de caixa, né? O que realmente deu de lucratividade aquele negócio. Aí você vê cada o vermelho está lá embaixo. Ou seja, seminovos, a venda de seminovos, a Unidas e as outras companhias praticamente não lucram. Em 2016 ela dava até prejuízo. Assim, é um segmento que não dá muita lucratividade, apesar de ter um faturamento muito alto, né? E enquanto isso, na Unidas especialmente, a terceirização de frotas é muito forte, tem quase 1 bilhão resultado só na terceirização de frotas, né? Enquanto no aluguel está 343 milhões. E aqui novamente ela está em recorde. Só voltando aqui, ó, ela receitou 1,3 bilhões no segmento de frotas e lucrou quase 1 bilhão, né? 4 bilhões de reais. Então, aqui que está a força da Unidas, né? E até por isso que eu prefiro a Unidas do que as outras, porque esse segmento de terceirização de frotas dela é muito forte. Como a gente viu no primeiro slide, então, no segmento corporativo, a receita é mensal e os contratos são longos. Então, ela tem uma certa mais estabilidade, né? Bom, aqui só para ver a margem, né? Para modificar para vocês, mas a margem aqui de terceirização de frotas é muito grande, né? 65%, enquanto de aluguel é 34%, né? Que dá uma margem total de 51% na locação. E os seminovos agora bateu o recorde, né? Deu 5% de margem. Então a margem consolidada aqui é quase 60%, ou seja, um negócio magnífico. E a cada R$ 100 em vendas, R$ 60 fica no dono, né? É um negócio formidável. Bom, a composição acionária aqui da empresa ela tem 63% em free float, né, que significa ações livremente negociadas no mercado, que eu e você podem comprar livremente, e o restante está na mão dos donos, né? Tem alguns institucionais também. Bom, aqui o potencial de mercado eu gostaria de destacar porque eu prefiro a Unidas, né? E a Unidas ela tem 10% desse mercado de frota, que é a gestão e terceirização de frota, ou seja, o segmento de empresas que a empresa ela deixa a frota para a Unidas gerenciar. Ou então ela aluga a frota da Unidas. A Unidas, em vez da empresa ficar investindo em ações, imobilizar seu capital, ela deixa a Unidas gerenciar. Então a gente vê bem que a penetração do mercado é apenas de 10%. Ou seja, 518 mil veículos terceirizados, mas enquanto a frota corporativa é mais de 5 bilhões aqui de veículos. Então, é um mercado ainda que tem muito a crescer. Potencial de mercado enorme. Sem falar que a penetração, e o que? Apenas 30% é das três grandes, né? Então, assim, para quem não sabe, a Localiza ela comprou a Unidas, né? Na verdade, elas vão se incorporar, vão tornar uma só. Isso ainda não foi aprovado, ainda
tem toda a parte legal, mas vai criar um monstro aqui, né? Com um potencial muito grande de crescer. Então, por isso a Localiza se interessou para Unidas, né? Porque ela é muito forte já nesse. Bom, aqui um gráfico muito importante é a geração de valor da Unidas, né? Como é que ela ganha dinheiro? Então imagine como se a Unidas fosse um banco. Então o banco, o que é que ele faz? Ele pega dinheiro emprestado dos depositantes, ele pega o seu dinheiro ali da poupança e empresta uma taxa de juros maior e faz esse balanço. Então ele ganha nessa diferença, né? Os juros do empréstimo menos os juros da captação, né? Então ele te paga 1% ao ano e recebe 10% ao ano. É claro que tem outros custos. Só fazendo cálculo básico. Então a Unidas e as outras locadoras são do mesmo jeito. Ela pega dinheiro no banco ou com os investidores e ela aluga os carros. Então ela faz o aluguel. Então ela ganha esse spread, essa diferença, né? Como se ela, em vez de ela estivesse alugando dinheiro, o banco nada mais é do que um aluguel de dinheiro. Ela está alugando os carros. Então ela tem um retorno aqui de 13%, enquanto que o custo de capital dela, o custo da dívida, está em torno de 3% anualizado. Então ela está dando um spread aqui de mais de 10%, né? Então ela está dando 4 vezes o que ela tem de custo. Então é uma geração de valor muito grande para os sócios, né? É um retorno sobre investimento muito alto. Aqui as forças de Potter, ela tem um grau de rivalidade muito forte entre os concorrentes, principalmente as duas maiores. E assim, é muito pulverizado o mercado. Então tem uma concorrência forte, né? Principalmente que é um produto assim que é aluguel de carros. Então o alugar pela Unidas, Localiza, Movida ou qualquer outra, não tem muita diferença, não tem muita diferenciação. A messa de novos entrantes é relativamente fácil, assim, você entrar, né? Não precisa ter capital, precisa, mas não é uma barreira de entrada no sentido de criar uma tecnologia nova. Basta comprar carros e começar a alugar, né? Não tem nenhum aspecto, assim, jurídico muito forte. Hoje, negociação com clientes, então, assim, o preço é meio que tabelado, mas apesar disso, eles têm uma margem muito alta. Então, mais ou menos, tem poder de negociação, mas não tem, né? Mais no sentido que eles têm uma margem alta, mas se eles aumentarem muito o preço, o cliente vai para outra empresa e pronto. A vantagem. Poder de negociação com fornecedores, aí sim é uma vantagem bem explícita, porque como eles compram muitos veículos, as concessionárias ficam meio que na mão deles, né? Os montadores ficam meio na mão das locadoras, né? Eles compram um grande volume. Então, imagine eles perderem um contrato desse, uma vez dessa. Então, eles ficam meio. Eles têm o poder de negociação com os fornecedores. Ameaça de produtos substitutos. Bom, quando o Uber veio para cá, muita gente acreditou que as locadoras iam sofrer bastante, só que ele mostrou o contrário, né? Hoje os veículos por aplicativos, né, são um dos principais clientes deles. Então, assim, eu não vejo no futuro próximo algo que vá substituir o aluguel de carros. Muito pelo contrário, né? A tendência é que menos pessoas comprem, mais pessoas aluguem, né? Mais terceirização do que pertencimento, né, do próprio veículo. Bom, a matriz SWOT, que é a matriz de forças, fraquezas, oportunidades e ameaças da empresa específica. Bom, a força, como eu destaquei, da Unidas, é principalmente segmento de gestão de frotas e também as margens EBITDA, né, de geração de caixa, por conta disso, são bastante elevadas. Então, isso dá certa proteção para a empresa. Outro destaque também é a questão é, a das oportunidades, é que ela tem uma baixa penetração e o próprio segmento ainda é
pouco penetrado. Então, o mercado tende a crescer e ela também tende a crescer dentro desse mercado. E a própria incorporação pela Localiza, né? Porque caso seja aprovado, ela vai ter mais força competitiva para conseguir descontos dos fornecedores, vai diminuir os custos, vai ter um ganho de sinergia aí, mais força para pegar uma fatia maior desse mercado, né? Bom, como fraqueza, ponto fraco é o setor extensivo em capital, no sentido de ela precisa de muito capital para expandir. E tem o produto é um baixo valor agregado, como disse, você pode alugar em qualquer uma, não vai fazer diferença, os carros são os mesmos. Né? E o endividamento alto, né? E é uma fraqueza, não é porque esse endividamento meio que ele se paga, né? Até quando, né? É um risco assim, que a empresa tem por carregar esse endividamento. E ameaças à mudança regulatória nos seminovos. E tanto a Unidas como as outras, elas têm uma isenção de ICMS por conta de comprar esses veículos e venderem, né, após o ano. Aí há assinadores que querem derrubar esse isenção de ganho. Então ela tem esse risco de afetar o segmento dela de vendas seminovos. Mas isso não vai quebrar a empresa da noite para o dia, como muitas pessoas vendem, né? Como a gente observou, o, o EBITDA dela nos seminovos não é tão grande, é 5%. Então, praticamente não vai afetar tanto o resultado dela. Bom, e uma pergunta que eu vejo muito nos fóruns é: por que o FCO é negativo, né? Então a gente vê aqui de junho de 2019, esse aqui eu peguei no site do Fundamentei, tá? Junho de 2019 a dezembro de 2020, a gente vê que tem 2, 3, 4 trimestres negativos, né? E por que que isso acontece? Porque o fluxo de caixa operacional da empresa é negativo. Quer dizer que a empresa não lucra? Quer dizer que a empresa não gera caixa? Bem, não é bem assim. Em primeiro lugar, há uma diferença entre as locadoras e uma empresa normal, digamos uma empresa de varejo, umas lojas Renner, por exemplo. Quando a loja Renner compra um veículo, ela está fazendo um investimento em capital, ela está investindo no imobilizado dela. Já quando uma empresa de locação de veículos compra um veículo, ela está investindo como se fosse uma mercadoria, né? É o ganha-pão dela. Então não é um imobilizado, não é um investimento em capital, né? Então, assim, ela ganha dinheiro com aquilo. É como se ela estivesse comprando roupas, no caso da loja Zen, né? Faz parte da operação dela. Então, só para explicar aqui, eu estou usando essa tabela é da Localiza, tá bom? Mas eu usei porque na Unidas não fica muito claro sobre isso. A gente pode ver bem aqui que o aluguel, as atividades de aluguel gerou um caixa livre aqui na Localiza de 1,8 bilhões em 2020. Então, assim, ela teve uma geração de caixa no segmento aluguel. Então, o que acontece? O segmento de vendas de renovação de frotas gerou investimento líquido negativo, né, de 400 milhões. Ou seja, ela comprou carros novos e mesmo ela vendendo os carros usados, não foi suficiente para sustentar o crescimento dela. Então, ela teve um aumento aqui na conta de fornecedores, né? Está devendo mais do que pagou. Então não foi suficiente para renovar a frota dela, né? Então ela até diminuiu aqui a quantidade de frotas. E aqui na expansão, né, ela também cresceu. Aqui em 2019, aqui está entre parênteses, é porque está negativo. Então ela comprou mais carros. Quando ela comprou mais carros, ela teve aqui foi negativo, a operação dela ficou negativa em 3 bilhões. Ela aumentou bastante a frota dela, aumentou em 75 mil veículos. Ou seja, a própria atividade de aluguel não é o suficiente para sustentar esse crescimento, que é o crescimento fora, né? Só que não entra no CAPEX, entra na operação, porque a compra e venda de veículos faz parte da operacional. Então, por isso que o caixa aqui dela ficou negativo. Agora, detalhe importante.
E só ficou negativo porque ela está comprando mais carro do que vendendo. Se chegar um momento que ela, eu não vejo mais crescimento, não tem mais eu crescer, eu vou só renovar aqui as frotas, do jeito que está aqui, né? Vou só renovar, não vou mais comprar novos carros. O que aconteceu em 2020? 2020, a Localiza, ela vendeu mais carros, ela não aumentou, né, a frota dela. Então, o que acontece? Ela ficou com um caixa positivo, ficou com caixa de 1,5 bilhões. Então, isso acontece, ela só é negativo, na verdade, é preferível que ela fique negativa. Quando o caixa dela aqui está negativo, significa, é bem provável que ela está comprando mais carros do que vendendo. Isso significa que ela está crescendo. O caixa é positivo, significa ao contrário. Geralmente é porque ela está vendendo mais carros do que comprando. Receita. Então, isso significa que ela está diminuindo a frota dela. Foi o que aconteceu com a Localiza, né? A gente comparou esse resultado, mas na verdade não foi bom para ela. Ela está diminuindo a frota dela, né? Então, isso pode impactar nesse ano, né? 2021. Ela vai receitar menos, já que ela tem uma base menor. Bom, e outra coisa que falam é da dívida, né? Você vê que a dívida líquida sobre o valor da frota. Esse dado é muito importante. É como se fosse assim, tivesse um imóvel lá valendo 1 milhão. E aí você tem uma dívida no banco de 500 mil. Então, assim, você está relativamente tranquilo, principalmente o banco que emprestou para você, porque ele sabe que seu imóvel vale muito mais do que a dívida. Então, se caso você não conseguiu pagar, mas tem um imóvel para vender. E o imóvel é difícil você vender, né? Você não vende da noite pro dia. Só que aqui é carro. Carro você vende da noite pro dia. Não assim, literalmente, mas vende sim, né? Você consegue vender rapidamente. Então, esse é um valor da frota dela, do patrimônio dela, é muito líquido. Então, facilmente ela se desfaz dessa frota para liquidar a dívida. Então, a dívida dela é bastante tranquila, 44%. Ou seja, ela tem uma frota lá de. Vou até dar um exemplo aqui, acho que pronto. Ela tem um exemplo lá, uma frota de 1 bilhão e a dívida dela é de 440 milhões. Então, assim, se ela quiser, ela paga a dívida dela da noite pro dia, né? Ela vende metade dos carros, já pronto, pagou a dívida. E aqui a dívida entre a geração de caixa, né? Eu vou ver que em menos de 2 anos ela consegue pagar a dívida caso queira, né? Então ainda está um nível bastante seguro. Então, assim, é um endividamento alto, dá pra entender que é um endividamento alto porque ela está sustentando o crescimento com dívida, mas se você olhar efetivamente os números, não é tão alto assim. Na verdade, está bem tranquilo, né? Bem conservador. Até 3, esse indicador até 3 é bem tranquilo. E aqui o EBITDA em relação ao resultado financeiro, ou seja, ela gera 4 vezes mais caixa do que ela paga de juros. Indicador bem tranquilo. Só para explicar, né? Esse é o valor da frota e o valor da dívida. Então, tá bem tranquilo, porque o valor da frota dela é bem líquido. Ela tem alguns múltiplos da Locamérica, ou Vidas, né? Vê que ela sempre trade a 30 vezes, né? A média. Aqui no preço sobre valor patrimonial também, 2,7. Então, tradou a esse múltiplo. Vê que os múltiplos, por isso eu não gosto de olhar muitos múltiplos, porque eles sempre mantêm parecidos, né? Pouco muda. Então, é isso, pessoal. Até o próximo vídeo. Obrigado a todos que assistiram. Até mais.